pessoal, tudo bom? Sou a professora Ana Maria e nessa aula mostrarei a resolução de equações incompletas do segundo grau. Irei trabalhar esses dois tipos de equações, quando o C for igual a zero e quando o B for igual a zero. Ax² mais bx igual a zero é uma equação do segundo grau incompleta. Nela nós temos o coeficiente A e o coeficiente B. O C é zero. X² menos 6x igual a zero, nesta equação, o coeficiente A é 1. O coeficiente B é menos 6 e o C é zero. No exemplo 2, o coeficiente A é 3, o coeficiente B é 15 e o coeficiente C, que está faltando, é o zero, ok? Em equações escritas desta forma, a melhor maneira para encontrar as suas raízes é através da fatoração, usando o fator comum. Veja só, os termos que formam esta equação é o x² e o menos 6x. Em ambos os termos, nós temos a presença do x, que eu tenho um x e aqui também. Logo, o x é o fator comum da equação. Eu vou escrever este fator comum aqui em evidência, vou deixar ele destacado. E agora, cada termo da equação eu vou dividir por esse fator comum, ok? Então, o primeiro termo aqui é x². X² dividido por x. Vou fazer aqui separadamente para você entender melhor. X² dividido por x. X² eu posso escrever desta forma, x vezes x, ok? Simplifica o x com o x, sobrou o quê? X. X² dividido por x, a resposta é x. Eu vou escrever aqui dentro de um parênteses. Menos, agora, dividir o segundo termo da equação também pelo fator comum. 6x dividido por x. Simplifica o x com o x, a resposta é 6. Ok? Igual a zero. Bom, aqui nós temos o produto de dois termos que dá igual a zero. Para que isso aconteça, é necessário que o primeiro termo seja igual a zero, ou o segundo termo seja igual a zero, ou os dois termos sejam igual a zero, ok? Então, vou anotar. O primeiro termo aqui é x. X igual a zero, ou nós podemos ter o segundo termo, que é x menos 6, igual a zero. Beleza? Bom, como é uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes. O zero, que eu já encontrei aqui, já é uma raiz. X igual a zero, ok? A segunda raiz eu vou obter desta equação. Eu vou deixar o x no primeiro membro e levar o 6 para o segundo membro. Ele vai positivo. X igual a 6. Pronto. Já encontrei as duas raízes para esta equação do segundo grau. Conjunto S de solução é o 0 e o 6. Ok, gente? Exemplo 2. Quem é o fator comum desta equação? Observe que o 15 é múltiplo do 3. Logo, eu posso dividir 15 por 3, ok? Então, o 3 é um fator comum. Além dele, o x também, porque o x pertence ao primeiro termo da equação e também ao segundo termo. Então, o fator comum é 3x, ok? Agora, dividir cada termo da equação por este fator comum. 3x² dividido para 3x. Bom, 3x² eu vou escrever desta forma. 3 vezes x. E o denominador repete. Simplifico o 3 com 3, o x com o x, sobrou o quê? O x. Ok? Então, a resposta aqui é x. Mais,
Agora, divida o segundo termo da equação também pelo fator comum. 15x dividido para 3x. Simplifica o x com o x. 15 dividido para 3 dá igual a 5. Ok. Aqui nós temos o produto de dois termos que dá igual a 0. Beleza? Então, igual o primeiro termo, que é o 3x, igual a 0. X é igual a 0, dividido por 3, certo? O 3 vem para o segundo membro dividindo. 0 dividido para 3 dá 0. Aqui está a primeira raiz. Ou a segunda raiz eu vou obter do segundo termo, que é este que está dentro do parênteses. X mais 5 igual a 0. Deixa o x no primeiro membro e o 5 vai para o segundo membro negativo. Ok? Então, aqui está uma raiz e aqui está a outra raiz. Ok, gente? Conjunto S de solução é o 0 e o menos 5. Beleza. Com o tempo, com a prática, você vai conseguir identificar o fator comum com mais facilidade. Em equações escritas dessa maneira, onde o C é igual a 0, uma das raízes sempre será 0. Observe, no primeiro exemplo eu encontrei 0, no segundo exemplo também encontrei 0. E a outra raiz é obtida por esse termo que está no parênteses. Beleza? Anote essa dica. Segundo tipo, ax² mais c igual a 0. Neste caso, o b é igual a 0. No exemplo 1, x² menos 36 igual a 0. O coeficiente a é 1, o coeficiente b é 0 e o coeficiente c, que é o termo independente, é menos 36. No exemplo 2, o coeficiente a é 2, o b é 0 e o C é menos 24, ok? Nesse caso aqui, eu não posso ter fator comum. Então, eu vou resolver da seguinte maneira. Deixa no primeiro membro o x² e o coeficiente C, que é esse termo independente, ele vai para o segundo membro. Então, ele vai positivo. Aqui eu tenho x² igual a 36. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá igual a 36? Bom, eu ainda posso escrever dessa forma. Eu troco a potenciação pela radiciação, ok? O expoente aqui é 2, então fica a raiz quadrada de 36. Agora ficou mais fácil. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Então, 6 é uma raiz para esta equação, ok? Se eu substituir o 6 aqui no x, eu vou ter 6² menos 36, que deve ser 0. 6² é 36, menos 36, 0. Confere. Qual será a outra raiz dessa equação? Qual é o outro número que eu elevo ao quadrado e subtrai de 36 que dá 0? Bom, é o menos 6. Nesse caso, quando b for igual a 0, nós teremos duas raízes numericamente iguais, só com o sinal trocado. Então, aqui eu vou ter o 6 positivo e o 6 negativo, ok? Se eu substituir o menos 6 aqui no x, eu devo encontrar 0. Vamos lá. Menos 6 elevado ao quadrado menos 36. Toda base elevada ao expoente par, o resultado é positivo. Então, aqui, menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. Menos 36, 0. Confere. Ok? Então, as duas raízes são essas. O 6 positivo e o 6 negativo. Beleza? Exemplo 2. Vou deixar aqui no primeiro membro o 2x² e o 24 vai para o segundo membro, positivo. Isolo aqui o x², 24, e o 2 passa para cá, dividindo.
x ao quadrado é igual, 24 dividido para 2 dá 12, ok? Vou tirar aqui o expoente 2 e acrescentar a raiz quadrada do 12. Pronto, o 12 não possui raiz quadrada exata. Eu posso parar aqui. As raízes é a raiz quadrada do 12 e menos raiz quadrada do 12, ok? Quando você tem aqui o radicando que não possui raiz quadrada exata, você pode parar aqui. Agora, se esta equação for de múltipla escolha, dificilmente nas alternativas estará escrita dessa forma. Normalmente, as respostas são escritas na forma fatorada. Então, eu vou ensinar agora como fatorar o 12. Escreve o 12 e faz a decomposição com fatores primos. 12 dividido para 2 dá 6, 6 dividido para 2 dá 3, 3 dividido para 3 dá 1. A forma fatorada do 12 é 2 ao quadrado vezes 3, ok? Então, eu ainda posso simplificar aqui. X vai ser igual a mais ou menos. No lugar do 12, eu vou escrever a forma fatorada, que é 2 ao quadrado vezes 3. X será igual a mais ou menos. O expoente do 2 é igual ao índice do radical. Então, eu posso tirar esse 2 aqui do radical. Ele vem para fora e dentro vai ficar apenas o 3. Pronto. Esta aqui é a outra maneira de escrever a raiz quadrada do 12, ok? No conjunto S de solução, eu posso escrever desta forma. 2 raiz quadrada do 3 e menos 2 raiz quadrada do 3. Ok, gente? Em equações do segundo grau incompletas, onde o b é igual a 0, as duas raízes são iguais. A única diferença é que uma é positiva e a outra é negativa. Espero que vocês tenham aprendido. Na próxima aula, irei mostrar a resolução de equações completas do segundo grau. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Muito obrigada por assistir e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!